Deus te abençoe, amém? Vamos continuar nosso estudo de ontem. Como mencionei para você, essa é a melhor parte. Esse é o ponto mais importante do nosso estudo desse final de semana, né, desse retiro. E é onde, assim, existe muita, como é que eu vou dizer para você, muita distorção ou má compreensão que leva também, assim, a questões de não entendimento, de coração pesado, de incertezas em relação ao perdão e à salvação também. Então, vamos entrar no estudo de hoje. Peço que você esteja em oração por mim, para que Deus me capacite a apresentar aqui o tema para você, de modo que seja compreensível e uma bênção para todos nós. Amém? Vamos dar uma recapitulada aqui em 5 minutinhos, de forma bem rápida, o que nós vimos ontem. Ontem nós estudamos sobre justificação. Justificação é o mesmo que o quê? Perdão. Ser justificado é o mesmo que ser perdoado, exatamente. E dentre os muitos textos que nós vimos ali, né, bíblicos e também do Espírito da Profecia, nós vimos este aqui, a grande obra em favor do pecador impuro, maculado pelo mal, é a obra da justificação, ou a obra do perdão. Por aquele que fala a verdade, é o pecador declarado justo. Ser justificado, ser perdoado, isso acontece e demora quanto tempo? Diz para mim. No mesmo momento que você creu, no mesmo instante que você pediu perdão, você foi justificado, perdoado, salvo pela graça. Amém? Mediante a fé em nosso amado Salvador Cristo Jesus. Nossa salvação é somente pela graça, mediante a fé. O Senhor, Ele imputa ao crente a justiça de Cristo e perante o universo pronuncia justo, perdoado. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante e substituto e penhor do pecado. Nós vimos ontem aqui, fizemos, né, com o Rosildo e pastor, uma ilustração, uma encenação aqui, de que no momento em que o juiz decreta o pecador perdoado, nesse mesmo momento, ele decreta Jesus culpado no lugar daquele que pediu perdão, que aceitou a substituição. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Nós vimos então que nesse momento Cristo Jesus, Ele nos cobre com o seu manto de justiça. E Ele olha para nós, lembram ali? Como se nós não tivéssemos pecado. Porque a condição de pecado, o pecado não é tão somente um ato que nós cometemos, o pecado é uma condição. Nós estamos em pecado. O pecado faz parte da nossa natureza e nós só vamos nos ver livres da natureza de pecado quando Jesus voltar. Nós vimos então ali que ser justificado ou justificação é ser liberto do que do pecado? Da condenação do pecado. Como pecadores, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo Jesus, esse dom gratuito a gente chama graça, é o perdão em Cristo Jesus. Então todos nós podemos alcançar. E aí nós lemos esse texto aqui de Romanos, né? Que quando Paulo diz agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Jesus morreu no meu lugar para me salvar. Amém? Bom, eu estou justificado, eu estou perdoado. E agora eu vou voltar à pergunta que nós começamos nosso estudo ontem. Eu pequei de novo. E agora? E agora? Lembram ali? Os nossos pecados fazem o quê?
separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Se eu pequei de novo, e agora eu estou de novo perdido, estou de novo sem justificação, o que acontece com uma pessoa que comete pecado após ter sido justificado? Por quê? Como eu mencionei, pecado é mais do que um ato, é uma condição, nós estamos em pecado. E o que acontece com uma pessoa se ela cai em pecado de novo? Sabe que uma vez eu não fiz aqui com vocês, porque a gente não tem condições aqui de sistema, né, para isso, mas uma vez eu fiz uma pesquisa com uma igreja, essa pesquisa que eu fiz com a igreja do UNASP, a igreja onde eu sou pastor hoje, que tem aí quase 5.000 membros, e também fiz a mesma pesquisa, lancei para transmissão da internet. Enquanto eu iniciei o sermão, eu fiz a pesquisa, o povo respondeu, e aí naquele mesmo momento ali, alguns minutos depois, o pessoal do meu staff ali conseguiu colocar a pesquisa, o resultado dela online para a gente ver. Eu vou apresentar para você a pesquisa, a resposta a essa pergunta. O que acontece com uma pessoa que comete pecado após ter sido justificado? A igreja respondeu 27% que uma pessoa que comete pecado mesmo após ter sido justificado, ela pode estar ainda salva depois de ser justificado. Do público da internet, acredita que pode estar salvo somente 17%. Perdido. Veja, se um pecador foi justificado, perdoado, e depois ele comete pecado, ou ele foi batizado e comete pecado, daqueles que estavam na igreja, 49%, praticamente 50%, disse assim, não, se eu fui justificado, se eu fui perdoado, e só que eu de novo errei, tropecei ali, ou caí em pecado, mesmo eu tendo sido justificado, perdoado, se eu caí em pecado, eu estou perdido. 49% da igreja do NASP respondeu perdido. E daqueles que estavam nos acompanhando na internet, um número ainda maior disse, justificado, pecou, está perdido, 55%. E que ficou em dúvida, tipo, eu não sei, né? A resposta a essa pergunta, 24% dos membros da igreja não souberam responder, ficaram em dúvida, e 28% do público da internet respondeu ali que não sabia se um pecador justificado tornasse a cair em pecado, estava salvo ou perdido, não sabia dizer. Qual que é a resposta aqui? Não deve ser muito diferente dessa que nós estamos vendo aqui, desses parâmetros. Isso se repete muito ali. Agora, nós não podemos ter dúvida acerca disso. Eu estou falando de uma igreja que tem 110 anos de história, um público universitário, na sua maior parte ali, ficou em dúvida. Veja, desse público, 49% disse que está perdido ainda. E desse público, 27% disse que pode estar salvo. Então tem muita dúvida com relação a isso. Lembra um texto que a gente leu ontem ali? Que o diabo quer que nós não tenhamos certeza da nossa salvação. E eu não estou dizendo aqui salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não acredita nisso. E eu quero agora, em nome de Jesus, trazer para vocês textos da Bíblia, ilustrações, textos do Espírito de Profecia, para que você nunca mais tenha dúvida desse assunto. E eu vou trazer aqui para vocês aquela que é, para mim, uma das melhores, se não a melhor ilustração que pode nos ensinar acerca desse tema. Quantos de vocês já viram isso daqui? Todo mundo, né? Quando eu passei pela orla ali da praia, né, em Aracaju, ali do Atalaia, a gente já olha adiante e vê várias plataformas de petróleo, não é verdade? Bom, como você tem essa imagem bem claro para você, nós vamos usar esta imagem para ilustrar e ensinar o que Deus quer nos ensinar. Uma plataforma de petróleo, ela tem um fundamento bem sólido, certo? Lá no fundo do mar.
E a plataforma existe, ela foi construída para que uma obra seja realizada sobre ela. Então repete para mim essa ideia. Uma plataforma de petróleo, ela é construída com que objetivo, com que finalidade? Para que uma obra seja realizada sobre ela, ok? Então vamos pensar agora na nossa ilustração da seguinte forma. Eu tenho o mar, eu tenho a plataforma e eu tenho o motivo pelo qual a plataforma foi construída. E o motivo é uma obra ser realizada sobre ela. No caso da plataforma é a extração do petróleo, ok? Nessa ilustração, pense comigo da seguinte forma. O mar, ele representa na ilustração o quê? O pecado. O mar é o pecado, certo? Então pense comigo o seguinte. Todos nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Então, enquanto em pecado, nós estamos no mar do pecado, certo? E nós estamos ali nos afogando no pecado, e nós vamos morrer onde? No mar do pecado. Estamos juntos até aqui? Só que, imagine o seguinte, imagine que você e eu, nós estamos aqui no mar nos afogando em pecado. E a plataforma, ela representa o quê? A justificação, certo? A plataforma representa o quê, igreja? A justificação. A plataforma representa a justificação. Eu estou no pecado e eu preciso ser o quê? Salvo do mar do pecado. Para eu ser salvo do mar do pecado, eu preciso ser justificado, eu preciso ser perdoado. Amém? Aí pense comigo o seguinte. Nós estamos ali no mar do pecado, nos afogando e tal, e de repente nós temos a plataforma que significa a justificação, o perdão, e lá em cima da plataforma está Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele olha para nós no mar do pecado e diz assim, ei, você está morrendo e eu quero te salvar. E aí você no mar diz assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus lá de cima diz assim, nade até embaixo da plataforma, você vai encontrar uma corda com uma escada, então você pode subir por essa escada e ser salvo, amém? Não, tudo errado. Não, amém. Cuidado com os pregadores por aí, hein? Eles podem induzir você ao erro, induzir você ao erro agora. Quando Jesus está lá em cima e diz assim, ei, você quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus, nada até lá embaixo da plataforma, você vai encontrar uma escada e uma corda, então você pode subir sobre ela. E isso significa salvação pelo meu esforço. Só que ser perdoado, justificado, não é pelo meu esforço. Eu não tenho que nadar até uma corda e encontrar uma escada e então subir para eu ser salvo. Isso é meu esforço, minhas obras. Não, 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 não. Jesus lá de cima, ele diz assim, ei, você quer ser salvo? Eu digo, sim, eu quero ser salvo, o que eu preciso fazer? Você precisa acreditar que eu vou te colocar aqui em cima. Mas como é que o Senhor vai me colocar aí em cima? Ele diz assim, não importa, você só tem que crer que eu vou te colocar aqui em cima. Mas o que eu tenho que fazer? Para de perguntar, só acredita que eu vou pôr aqui, te colocar aqui em cima. Estamos juntos ali? Aí você diz, tá bom, eu creio. E no momento que você crê nos méritos de Jesus, que Jesus pode te colocar sobre a plataforma, nesse mesmo momento, pum, você está lá em cima. Amém? Tem obra? Tem esforço? Tem que nadar até uma corda? Tem que subir uma escada?
Eu só tenho que aceitar que Ele vai me colocar lá, e Ele me coloca lá, pelos seus méritos, pelo seu poder. E uma vez que eu estou sobre a plataforma, eu estou perdoado, justificado, eu estou salvo do mar do pecado. Diga amém por isso. Então esse é o papel da plataforma. Quando eu estou sobre ela, eu estou justificado. Só que a plataforma foi construída com qual motivo mesmo? Para que uma obra seja realizada sobre ela. Veja, o quanto tempo demorou para eu sair do mar do pecado para subir para a plataforma? Quanto tempo demorou? Eu criei. Pum. Eu acreditei, certo? Agora, a obra que é realizada sobre a plataforma, ela é assim? Ela é uma obra contínua, preste atenção. E essa obra só é realizada sobre aqueles que estão na plataforma. E como é que a gente chama essa obra? Santificação. Amém? Então eu fui justificado, eu fui colocado sobre a plataforma. Enquanto eu estiver justificado sobre a plataforma, a obra está acontecendo sobre a minha vida. E essa obra é a obra da santificação. Agora, boas obras nos colocam sobre a plataforma, sim ou não? Não, boas obras não me colocam sobre a plataforma. Ninguém vai para cima da plataforma porque guarda o sábado. Ninguém vai para cima da plataforma porque guarda mandamentos. Ninguém vai para cima da plataforma porque obedece a Deus. Não! Ninguém vai para cima da plataforma porque obedece a Deus, guarda sábado ou mandamento, ou vai à igreja, ou lê a Bíblia. Não, isso são obras. Se você fosse colocado pelas obras, então a salvação era pelos seus méritos. Agora alguns pensam, tá pastor, mas se alguém cai é porque não está convertido então. Pense comigo o seguinte, se eu estou sobre a plataforma, eu posso cair? Posso cair? E quando eu caio, eu estou salvo ou perdido? Essa é a grande questão. Aí alguns pensam assim, não, se você cai é porque você não está convertido. Agora, notem, no livro Fé e Obras nós temos a seguinte citação, a santificação não é uma obra... A obra instantânea é o quê? A justificação. A santificação não é instantânea. A santificação é uma obra progressiva. No livro Santificação, página 10, diz assim, ó, não existe tal coisa como seja uma santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Guarda esse texto aqui. Quanto dure uma vida. Aqueles que estão o quê? Batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade de coração e de vida, não fazem nenhuma jactanciosa ou orgulhosa proclamação da sua santidade. Oh, eu agora não faço mais isso. Antes eu fazia. Não, ele fica envergonhado, né? Porque não faz uma jactância ali. Pense comigo o seguinte. Se justificação é ser liberto do que mesmo? Do pecado? Santificação é ser liberto do que do pecado? Do que? Da o quê? Do poder do pecado. Santificação é ser liberto do poder do pecado ou do domínio
domínio do pecado ou da escravidão do pecado. Entenderam a ideia ali? Só que a escravidão do pecado e da escravidão do pecado, eu posso ser liberto algumas vezes de forma instantânea sobre alguns pecados, mas às vezes pode demorar uma vida. Vou citar alguns exemplos para vocês. Eu conheço pessoas que fumavam. Alguém aqui já fumou na vida alguma vez? Não? Já foram fumantes? Eu não sei o caso do senhor, mas eu conheço pessoas que fumavam e deixaram de fumar. E algumas dessas pessoas, quando sentem o cheiro do cigarro, têm ânsia de vômito. Sentem mal. Criou ali repulsa ao cigarro. No entanto, eu conheço pessoas que fumavam, não fumam mais, foram libertos da escravidão do vício do tabaco, mas se sente o cheiro do cigarro, dá um frio na espinha. Entendeu ali? Há pessoas que foram libertas e têm ojeriza ao tabaco. Outras, elas ainda sentem, entendeu? Aí elas tentam se afastar, muda o pensamento, mas elas vão lutar com aquela tendência para fumar quanto tempo? Para sempre, para a vida toda. Tinha um irmão meu lá, quando eu fui pastor, o meu primeiro distrito pastoral, o irmão João. O irmão João era um bêbado inveterado, bebeu desde criança e andava bêbado a vida toda bêbado. Um dia ele deixou de beber, Jesus alcançou o coração dele, ele foi liberto da bebida. E um dia ele estava falando assim para mim: Pastor André, esse negócio aí de crente beber cerveja sem álcool, eu não acredito nisso não. Eu disse: por que não, irmão João? Ele falando assim para mim, bem simples ele é. Coloca assim para mim, um monte de copo de cerveja na mesa assim. Eu vou dizer ali, de qualquer bebida que seja, eu coloco na boca, eu sei dizer para o senhor na hora se tem álcool ou não. E a cerveja sem álcool tem álcool. Ele disse assim, é pouquinho, mas tem. Eu sei que tem. Ele sabia, ele sabe quando põe na boca assim, o cérebro dele, pum! Acendeu uma luz ali dentro. E não é que ele não gosta. Ó, isso aí é combinado com eles ali, só para vocês estarem acordados. Não é que ele não gosta, é que o quê? É que abriu aquele caminho que ele gostava muito antes. Então, veja, agora também é o seguinte. Eu posso vencer um pecado, um vício como o tabaco, como a cerveja, ou como assistir séries, né? Tendências como nós estudamos no sábado de manhã, filmes, etc. Só que aquele caminho existe no meu cérebro ainda. E se eu transitar de novo por ele, vai ser muito bom. Eu vou lembrar de bons caminhos que eu andei por ali. E aí gera dopaminas e estímulos cerebrais e eu fico muito feliz, muito contente por aquilo. Entendeu? Então tem que criar outros caminhos, por isso que eu tenho que substituir as coisas. Olha só, palavra do Senhor, Romanos 7,15. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto. Paulo diz assim, o que eu não quero fazer isso eu faço, o que eu quero fazer isso eu não faço, que miserável que eu sou. Filhinhos, disse João ali, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Agora, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, ele é Jesus Cristo justo. Maus hábitos não são vencidos por um simples esforço. O próprio eu é dominado unicamente através de longa e severa luta. Agora, essa luta acontece onde? No mar do pecado? Ela acontece onde? Na plataforma, é ali que a obra está sendo realizada. Agora, João, ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo o quê? Você pode pecar, mas lembra, quando você pecar, quando você cair, você tem um advogado. E esses maus hábitos, eles não vão ser vencidos por um simples o quê? Esforço. Agora, esse esforço, esta obra, ela acontece para eu ser salvo, sim ou não? Não! O esforço, a obra é para eu ser salvo? Não! Só faz esforço quem está salvo.
O esforço não é para eu ser salvo. A obra só faz quem está sobre a plataforma. E se ele está lá, ele já está salvo. Então vejam, o esforço não é para eu ser, justificação, perdão. O esforço é porque eu estou. E o esforço que eu faço não é para eu ser salvo, mas para eu ser liberto do domínio do pecado. Não da condenação, do domínio, da escravidão do pecado. Porque o pecado me domina, e o pecado me escraviza, e o pecado faz de mim um miserável. Mas se eu estou sobre a plataforma, eu vou sendo liberto da miséria do pecado que me domina. Estão entendendo, sim ou não? Então, por isso que eu digo, e nós entendemos pela Bíblia, que o esforço para eu fazer a vontade de Deus não é para eu ser salvo, mas porque eu estou salvo. Porque eu estou sobre a plataforma. Veja, nós iremos falhar quantas vezes em nossos esforços para copiar o modelo divino? Iremos falhar quantas vezes? Muitas vezes. Em nossos esforços. Esses esforços, repito, não é para sermos salvos, mas é porque estamos salvos. Não é para subirmos na plataforma, mas é porque nós estamos sobre a plataforma. Eu já estou salvo. Então quem está, o esforço está acontecendo. Veja, muitos poderiam dizer, pastor, isso é loucura, não existe qualquer desculpa para o pecado. Verdade, não tem nenhuma desculpa para o pecado. Mas agora eu vou usar o texto que Paulo usou em Romanos, e nós vamos lá para o livro de Salmo 32, quando Paulo, em Romanos 4, citou Davi. Olha só, Paulo, em Romanos 4, ele cita Davi, que diz assim, ó, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bonito esse texto, mas eu olho para ele, pecado e iniquidade é tudo a mesma coisa, é ou não é verdade? Iniquidade, perdoado, pecado coberto, iniquidade o Senhor não atribui. Para mim é tudo a mesma coisa, só que quando eu vou à língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico, estas palavras, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, o pecado é coberto, a quem o Senhor não atribui iniquidade, são 3 palavras diferentes, com significados diferentes. Ele está dizendo assim, feliz aquele cuja pechá é perdoada, cujo ratá é coberto, e a quem o Senhor não atribui o quê? Avon. Agora, pechá, iniquidade, ratá, pecado, avon, iniquidade. Para a gente tudo igual, mas na língua original não. Vamos começar por avon. Avon é o que mesmo aqui? Iniquidade. Alguém passou avon antes de vir para cá? Está em pecado, viu? Não, esse aqui é outro avon, tá? Não tem pecado jiquiti também, não vi na Bíblia ainda. Avon, outra avon. O que significa esse avon aqui? Avon aqui, essa palavra hebraica literalmente significa torto. O que é avon? Torto. Quando Davi fala no Salmo 51, eu nasci em iniquidade me concebeu a minha mãe, a palavra lá é avon, eu nasci torto. A minha natureza é torta, de pecado. Entenderam ali? Então, avon não é o ato em si, mas aquilo que eu sou, torto. Sou pecado torto. Vamos pensar em ratá aqui, ó. Essa palavra ratá, curiosamente, ela tem uma raiz muito semelhante à palavra Torá. O que é Torá na Bíblia? Alguém sabe o que é Torá? Torá é a lei. A lei de Deus é a Torá, certo? Ratá tem uma raiz hebraica semelhante à lei, Torá. Agora, pense comigo o seguinte. A Torá é como se fosse o alvo. E o ratá é o mapa para eu chegar no alvo, no destino. Pegaram a ideia ali? Então, o que é ratá? Pense o seguinte. Eu estou vendo o irmão lá atrás, ó, escorado lá. Esse é o senhor mesmo? Como é que é o seu nome? Mauro? Ele. É você, pode ser você. Como é teu nome? Márcio. Márcio, você está frito aí, meu amigo. Porque eu estou com um arco e flecha aqui. E agora eu vou acertar você. Você é grandão, é fácil de acertar. Está preparado aí? Não. Olha, é só uma ilustração, ok? E eu estou com um arco e flecha aqui. O meu objetivo é o alvo. O alvo é o Márcio, ok? E eu vou fazer todos os meus esforços para acertar o Márcio.
Só que, a despeito de eu fazer os esforços para acertar o Márcio, que é meu inimigo mortal ali, na hora que eu solto a flecha, eu errei o alvo. Eu não acertei o Márcio. Aí o Márcio levanta a mão e diz assim, glória a Deus, amém, aleluia, estou salvo. O que isso quer dizer? Que embora eu tenha feito todos os meus esforços para acertar o Márcio, quando eu erro o Márcio, eu erro o meu alvo, a palavra hebraica é ratá. Ratá significa o quê? Errar o alvo. Só que... Oi? Sério? Ratá é errar para vocês? Então vocês falam hebraico já aqui. Olha só. Ratá é errar. Ratei, errei. Uau! Olha que interessante. Eu não sabia disso. Mas isso é a Bíblia. Não, beleza, mas a pronúncia... Ratá é errar o alvo. Eu errei. Eu queria ter acertado, certo? Eu quis acertar, mas eu errei. Isso é ratá. Que pecado, como a gente pode chamar esse pecado que eu quis acertar, eu quis fazer o certo, mas eu errei? Como eu posso chamar esse tipo de pecado? Pecado involuntário. Bingo. Pecado involuntário. Entenderam ali? Eu quis acertar, eu fiz todo o meu esforço, mas eu errei. Eu peguei o caminho errado ali. Ok? Então esse é o pecado involuntário. Eu quis acertar, mas eu errei. Agora e o pechar? Pechar tem essa palavra aqui também, não? Não, no Nordeste não tem pechar, né? Só ratar, né? Vocês só pecam involuntariamente. Pechar é o quê? Pechar é o pecado de mão erguida na Bíblia. É o pecado voluntário. Eu sei que está errado, mas que se lasque. Entendeu ali? Ou, pior ainda, é assim. Esse negócio aí que o pastor pregou, isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Você quer se convencer que não tem problema. Sabe o que é? O pechar, que é o pecado de mão erguida, o pecado voluntário, entendeu? Ele é diferente do ratá. Porque aqui eu quis errar. Aqui eu não estou nem aí se eu estiver pecando. Aqui não, puxa vida, quinaba. Na minha terra diz quinaba. Usa aqui também quinaba, não? Aqui é ratá, né? Pá, quinaba. Eu, errei de novo. Entendeu ali? O que acontece? Pensa comigo. O que acontece com uma pessoa que comete pecado após ter sido justificado? Veja, ela está salva ou está perdida? Sabe qual é a resposta a essa pergunta? Depende. A resposta é depende. Depende do quê? Depende se o pecado que ela cometeu foi um pecado ratá, involuntário, ou um pecado pechar. Pensa comigo o seguinte. Se eu cometo um pecado, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Eu posso cair de novo na água? Sim ou não? Se eu cometer um pecado estando justificado, eu posso cair na água? Sim ou não? Não. Não caio mais na água. Nunca mais eu caio na água. Aí agora eu peguei vocês. Como assim, pastor? Está pregando uma heresia. Sabe por quê? Se eu estou sobre a plataforma e eu cometo um pecado, eu nunca mais caio na água. Porque na água eu não caio mais, na água eu me jogo. É diferente ou não é? Na água eu não caio mais. Caíram agora, né?
Na água eu não caio mais, na água eu me jogo. É diferente ou não? É diferente. Veja, qual o pecado é esse que ao invés de eu cair eu me jogo? É o pechar, é o voluntário. Eu não estou nem aí. Entendeu? Ah, esse negócio de lei, esse negócio de guardar o sábado, isso não tem nada a ver. Entendeu? Jesus morreu na cruz e eu o quê? Eu estou salvo, o que importa é eu estar salvo. Não, veja, se eu não quero guardar a lei voluntariamente, eu não estou nem aí para a lei de Deus, e a lei não é só o sábado, a lei está apresentando também o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão. Quer dizer que eu posso estar em cima da plataforma e dizer assim, eu posso tomar o nome de Deus em vão, está certo isso? Não tem nada a ver. Isso é pechar. Entendeu? Eu posso estar lá em cima e dizer assim, agora eu posso fazer imagem. Mas na mesma lei diz assim, honra teu pai e tua mãe. Eu não preciso honrar meu pai e minha mãe? Que nada a ver isso aí? Que isso? Afinal de contas, meu pai e minha mãe nem gostam de mim, me abandonaram, meu pai me abandonou, isso, aquilo outro. Veja, você pode não concordar com a atitude do teu pai e da tua mãe, mas você tem que honrar eles, a Bíblia diz. Mesmo sem concordar, você tem que honrar eles. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Agora, se eu disser assim, o meu pai me abandonou, eu odeio meu pai que vai para o inferno, não sei o que lá e tudo mais, eu estou honrando meu pai? Não. Agora, se eu disser assim, não, que vá para o inferno, eu não estou nem aí, Deus que tome a vida dele, não sei o que lá, o que importa é a minha salvação. Eu não caio sobre a plataforma, eu me joguei onde? No mar. E se eu ficar flertando com outras mulheres, mesmo que em pensamento ali, e alimentando esses pensamentos, eu não preciso nem deitar com ela, mas se eu voluntariamente, intencionalmente estiver contemplando pornografia, e contemplando, etc, ali, a sensualidade e tal, eu estou ou não estou me jogando no mar? Agora, é diferente de repente, alguém passar na minha frente e eu ver assim, e tipo assim, não, eu não quero ver esse negócio, entendeu? Ou eu estou navegando, aparece alguma coisa, eu jogo aquilo no lixo, eu não quero ver esse negócio. É diferente ou não é? Então, isso vale para quantos dos 10 mandamentos? Todos os 10 mandamentos. Então é muito sensível e importante nós entendermos que nós não caímos no mar. No mar nós nos jogamos porque eu deliberadamente, conscientemente estou arranjando uma desculpa. E sabe como é que se chama isso? Isso se chama graça barata. Como é que se chama isso? Sabe o que é graça barata? Graça barata não é Deus em Cristo justificando o pecador, mas é o pecador justificando o pecado. Isso é graça barata. Isso é graça barata. Agora, uma vez que eu não caio mais no mar, eu me jogo no mar, eu pergunto agora é a seguinte, eu posso cair sobre a plataforma, sim ou não? Amém, posso. Sobre a plataforma eu posso cair. E cair não é me jogar. Cair é acidental, amém? Cair é algo acidental, eu não quis, eu ratar. Eu quis fazer o certo, mas não consegui ratar. E eu posso usar algumas ilustrações para isso. O tempo vai voando aqui, eu vou falando e o tempo vai voando. Eu falo demais, minha esposa me fala menos, fala. Vocês estão à vontade mesmo? Vou usar um exemplo aqui. E a gente faz distinção de pecado, certo? Imagine o seguinte. O pastor está pregando na igreja. E o pastor está falando da língua. Que da língua profere bênção e maldição. E um mandamento da lei de Deus é não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, certo? Só que lá na igreja tem aquela irmãzinha que gosta de uma fofoca. Até a palavra soa bonita, né? Fofoca, né? E ela se coça quando alguém conta alguma coisa para ela. Ela gosta de uma fofoca ali. Ela é alimentada por isso. Mas tem irmãozinho também que gosta de fofoca. Tem ou não tem? Tem irmãozinho também. Tem pastor que também gosta de fofoca. Eu já conheci. Por quê? Porque o ser humano é pecador.
E a gente é atraído para o pecado. Só que o pastor pregou o sermão contra a língua, a fofoca, que a gente não deve levantar falso testemunho, que Deus considera isso abominação quando um irmão é colocado contra outro irmão, provérbios, e ela então pede perdão a Deus, e ela foi perdoada por Deus, e ela disse assim, oh Senhor, me ajuda, eu não quero mais ouvir fofoca, eu não quero mais falar fofoca de ninguém. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, e ela está firme ali, que ela não contou nenhuma fofoca, ela está feliz da vida. Só que um dia liga uma irmã para ela assim, Laurinha, minha amiga, oi, tudo bem? Laura, você está sabendo? Nossa, aí deu frio na espinha, igual o cheiro do cigarro para alguns assim, né? Sabendo que ela não quer, mas ela não consegue. Sabendo o quê? Não, fulano que canta no coral foi visto lá no restaurante almoçando com a Beltrana, que é a esposa do outro que canta no coral também e tudo mais. Não brinca. O que aconteceu com ela? Ela ratar ou peixar? Só Deus sabe, mas aparentemente é ratar, certo? Por que pode ser ratar nesse caso? Que quando ela desliga a ligação, entende? Ela diz assim, miserável, ouvi uma fofoca e eu gostei, eu até tive vontade de compartilhar com a Beth. Só que ela não compartilhou com a Beth, diga amém. Então ela não compartilhou com a Beth, ok? Mas ela caiu e ela ficou profundamente triste com o seu pecado. Só que ela caiu sobre a plataforma. E caiu sobre a plataforma, ela ainda continua. Ela continua o quê? Justificada. Perdoada. Amém? Por quê? Porque esse pecado foi um acidente. Ela não queria. Só que isso pode acontecer com o irmão que bebia? Pode. E aí o pastor Samuel deu estudo bíblico lá para o seu Fernando. E o seu Fernando recebeu o estudo bíblico, agora o seu Fernando, ele decidiu que ele quer ser batizado. E a igreja diz assim, esse homem já bebe já há tantos anos, ele não pode ser batizado, ele vai cair. Aí o pastor Samuel batizou ele. Daí passou uma semana, nada dele beber, 2 nada, 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses nada. Só que de repente um dia ele caiu. Tá vendo? Eu falei para o pastor que não tinha que batizar ele. Eu falei que ele ia cair. Profeta do inferno esse. Profeta do demônio. Porque ele quer que o outro caia. Por que não ir lá estender a mão para esse irmão e dizer, irmão, você não vai mais cair, isso foi um acidente, e ele está triste. Só que quando a gente bota o dedo assim na cara dele, dizendo assim, eu sabia que você ia cair, você está fazendo o papel do demônio, dizendo assim, você não presta e não merece a salvação. E ele acredita nisso e nunca mais volta na igreja. E você se tornou um instrumento de perdição e o sangue dele vai cair sobre a tua cabeça. Qual é a diferença da irmã que caiu na fofoca e desse irmão que caiu na bebida? Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Maus hábitos não serão vencidos por um único esforço. A gente vai continuar lutando, mas não para ser salvo, porque eu estou salvo sobre a plataforma. Amém? Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas então agora o senhor está dando aqui desculpa para eu cair em pecado. Se eu já vou te revelar que não. Primeiro entenda o seguinte, o manto de Cristo que Jesus coloca sobre nós para nos cobrir dos nossos pecados e olha para nós como se eu não tivesse pecado, ele nunca arranca esse manto fora. Nós é que tiramos e jogamos fora. Isso é se jogar na água. Pegaram a ideia ali? Aí alguns pode pensar assim, bom, nós não caímos fora da plataforma toda vez que nós cometemos o pecado, nós nos jogamos. Se nós caíssemos, seríamos salvos também pelas obras, porque eu caio, volto, seria pelas minhas mesmas obras. Não. Veja, olha o que diz Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou nos nossos pecados, dos nossos pecados. Então Jesus, ele comunica uma graça para nos libertar dos nossos pecados.
E a gente está sobre a plataforma lutando para ser liberto por eles. Porque, diz Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá quem? O justo, e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Aqui está dizendo assim, o perverso cai e fica prostrado. Entenderam a ideia? Eu algumas vezes li esse texto e pensei assim, está errado. Por que o justo cai 7 vezes? Quem tinha que cair 7 vezes é o perverso. O justo tinha que cair uma vez só. Não. É que o perverso cai e fica prostrado. O justo ele cai e se levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E 7 é o número da totalidade. Entenderam? Uma vez eu preguei esse sermão num lugar, alguém disse assim, pastor, o senhor está falando, mas está errado esse negócio. Porque o senhor está dizendo que eu tenho que fazer esforço para não pecar, eu tenho que fazer esforço para me aproximar de Deus, não para pecar. Aí eu disse, você está certo. Só que se eu cair, ok? Olha só, eu caí, literalmente, tiblum, caí no chão. Eu caí no pecado, certo? Só que se eu cair sobre a plataforma, eu estou prostrado na plataforma. O esforço que eu faço para me erguer, isso que eu estou fazendo aqui é esforço, é ou não é? Para eu me erguer, me afastar do pecado que eu caí. Não é o mesmo esforço que eu faço para me levantar e me aproximar de Deus? Então é a mesma coisa. Pegaram a ideia ali ou não? Então o esforço que eu faço para me afastar é o mesmo que eu faço para me aproximar de Deus. Veja aqui agora. O que é arrependimento? Arrependimento, diz o livro Caminho a Cristo, página 23, compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Me afastar do pecado, certo? Agora aqui eu tenho duas coisas, notem. Esse arrependimento que compreende tristeza é uma atitude. E o afastamento é uma ação. Atitude e ação. Atitude é a tristeza, a ação é me colocar de contrário à posição que eu estou para outra. Exemplo, filho pródigo, lá desejando comer a comida dos porcos, ele teve tristeza. Meu Deus, eu pequei contra o Senhor, pequei contra a casa do meu pai, eu fiz tudo errado. Tristeza, a atitude da sua situação. Aí ele se colocou em ação, as perninhas dele se afastaram do chiqueiro de onde ele estava e foi em direção ao pai. Estamos juntos aqui? Atitude e ação. Veja esse outro texto aqui, Mensagens Escolhidas, página 382, volume 1. Se está no coração o desejo, obedecer a Deus, se está no coração o desejo de obedecer a Deus, se são feitos o quê? Esforços nesse sentido, e esses esforços para obedecer a Deus é para ser salvo, sim ou não? Não, é porque eu estou salvo. Porque quem está sobre a plataforma, ele pensa, eu não quero magoar o meu Deus. São feitos esforços nesse sentido. Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a sua deficiência com o seu próprio mérito divino. Vamos destrinchar esse texto. Número 1. Se está no coração obedecer a Deus. Isso daqui é o que é? A atitude. Eu fico triste quando eu desobedeço a Deus. Eu não quero desobedecer a Deus. A atitude. Se são feitos esforços nesse sentido, o que é isso? Ação, eu me coloquei contrário à minha natureza ali. Qual é o terceiro ponto? Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor que o homem pode dar e supre a sua deficiência com o seu próprio mérito divino. O que isso significa? Vou explicar para você esse texto aqui. Veja, pastores, então o senhor está falando que eu posso cair na plataforma e ficar à vontade e olhar para Deus assim, Senhor, o senhor sabe que é o melhor que eu estou fazendo por ti. Deus lá do céu, ele vai olhar e dizer assim, filho, não é o melhor que você está dando por mim, não. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Então você pode querer enganar até você mesmo, mas a mim você não engana. Não é o melhor que você está dando. Então não tem desculpa para o pecado. Deu para entender a ideia ali? Agora, se eu cair, mas eu tenho tristeza no meu coração porque eu caí, e eu estou caminhando em direção a Deus, Deus vê o melhor que eu estou fazendo, e Ele aceita isso e supre o resto com os méritos de Jesus. Então pensa comigo aqui, vem cá pastor Samuel, vem aqui pastor Samuel. Pastor, o senhor nasceu num lar adventista, não? Não, o senhor não nasceu num lar adventista. Então, eu vou usar o seguinte, eu não nasci também num lar adventista, mas vamos supor que eu tenha nascido num lar adventista. Vamos supor, tá bom? Só a título de ilustração. Pastor Samuel não nasceu num lar adventista. E nós todos carregamos tendências herdadas para o mal.
certo? Você carrega tendências herdadas para o mal e também tendências herdadas para questões físicas, por exemplo, de doença, de câncer, de diabetes, de isso, daquilo, outro. A gente carrega no gene. E a Bíblia diz até a terceira e quarta geração, não é assim? Então pensa aqui, o pastor Samuel. Vamos supor, pastor, é só uma suposição, só uma ilustração. Vamos supor que o pastor Samuel, que não nasceu num lar cristão, eu falei aqui, adventista não pode ser um lar cristão, de qualquer denominação cristã, tá bem? O pastor Samuel não nasceu numa denominação cristã, o avô dele era beberrão, o pai dele era beberrão, o bisavô dele era beberrão, e ele tem tendências para o álcool. Mas ele aceitou Jesus, ele foi liberto por Jesus. E ele tem outras tendências. E ele agora está caminhando em direção ao alvo. O alvo é Cristo Jesus, está lá adiante. E ele está caminhando. Só que ele chegou até aqui, certo? Ele chegou até aqui. É onde ele consegue chegar com todos os seus esforços. Não para ser salvo, mas porque ele está salvo e está sendo liberto do domínio da escravidão do pecado. Você está entendendo até aqui, certo? Estou repetindo para você não esquecer. Só que Jesus está lá adiante, está mais longe lá. Só que ele fez todo o esforço dele, chegou até aqui. O texto está dizendo que Jesus supre a deficiência, o que falta, com os próprios méritos de Jesus. O que isso significa? Significa que daqui, que ele não alcançou, até Jesus, já está tudo suprido, ele já chegou lá. Por quê? Porque Jesus supriu tudo o que faltava, ele chegou lá, amém? Eu, por exemplo, nasci num lar cristão, meu avô não era beberrão, meu pai não era beberrão, minha avó não era beberrona, eles todos foram cristãos e tudo mais. Vamos supor que eu esteja aqui na caminhada, eu estou mais à frente dele, certo? Vamos entender, eu estou mais à frente dele, ali. Ele tem menos tempo de cristianismo, eu tenho mais tempo do que ele, eu já venci outras coisas. Só que eu cheguei no alvo? Não, porque quanto mais perto eu chego do alvo, mais distante o alvo se projeta. Estão entendendo a ideia ali? Só que se eu cheguei aqui e não alcancei o alvo, daqui até o alvo, o que acontece? É suprido com os méritos de quem? De Jesus. Isso significa que eu estou melhor do que ele? Por que não? Porque ele chegou igual, pelos méritos de Cristo, e eu cheguei também pelos méritos de Cristo. Então a gente está na mesma condição que nós chegamos, estamos idem, salvos por Cristo Jesus. Então não tem quem está pior ou quem está melhor. Todos nós estamos em pecado. Todos nós estamos nos esforçando não para sermos salvos, mas para sermos libertos da escravidão do pecado. E tudo o que falta Jesus supriu com os méritos dele. Diga amém por isso. Você continua lutando com pecados? Com tendências que você herdou? Sabe, na Bíblia diz assim, porque o Senhor Deus fará justiça e misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas Ele vai visitar a iniquidade daqueles até a quarta, terceira e quarta geração. Alguém olha assim para esse visitar a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração, diz assim, Deus vai e visita para castigar? Não! Ele visita aqueles que têm pesos e cargas, tendências pecaminosas do seu pai, do seu avô, até o bisavô, talvez tataravô, para lhe conceder uma graça maior para ele suportar. Ele visita para libertar, para suportar. Amém por isso. Amém por isso. Olha o que diz esse texto. Aos que experimentam o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Você se sente nesse ponto ali? Você experimentou o amor perdoador de Jesus, deseja ser realmente filho de Deus, amém? Mas, contudo, reconhecem que o seu caráter é imperfeito? Eu sou miserável, eu sou imperfeito. Meu Deus, eu venho pregar aqui, eu fico dizendo, Pai, tem misericórdia de mim. Eu sou imperfeito. Sua vida é defeituosa e chegam ao ponto de duvidar. Você já chegou ao ponto de duvidar se o seu coração foi renovado pelo Espírito Santo? Você chegou ao ponto de duvidar? A isso eu gostaria de dizer. Quer dizer o quê? Não recueis em desespero. Não fica desesperado. Não tenha medo. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus. Por causa de nossas faltas. Isso quer dizer o quê? Você vai cair, e outra vez, muitas vezes vai cair, mas você não está se jogando no mar. Você está caindo, mas não está se jogando no mar. Veja, nós vamos ali por causa de nossas falhas e erros, mas não nos devemos desanimar, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, quando nós caímos. Mesmo quando somos vencidos, nós não somos repelidos.
Deus nunca coloca o pé na gente e nos joga no mar. Você não merece estar aqui em cima. Não! Não! Nunca somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Amém? Nunca, nunca, nunca abandonado ou rejeitado. Não, não, não. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Louvado seja Deus. Quantas vezes já me senti assim, indigno de pregar. Imperfeito eu sou. Pai, eu não posso pregar. Mas Deus diz assim, filho, continue lutando. Sou teu Deus. Se você tem tristeza, atitude. Eu não quero isso. Se você tem se esforçado pelo seu melhor, o querer e o realizar no teu coração é pela minha vontade, pelo meu espírito. E para avançarmos sem tropeçar, precisamos ter a certeza de que uma mão onipotente nos susterá. Amém? Nos susterá. E uma piedade infinita é exercida em nosso favor, caso venhamos a cair. Caso você venha a cair. Unicamente Deus é capaz de ouvir em quanto tempo? Todo o tempo. O nosso grito de socorro. Amém? Todo o tempo. Em nome de Jesus eu falo para você hoje, tenha certeza de que se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Deus está sempre com a mão estendida quando a gente cai. O diabo vem dizendo, você não merece, você caiu de novo, você não presta, você isso e aquilo outro. Só que se você tem um sentimento de profunda tristeza, lembre-se, você não se jogou no mar, você caiu sobre a plataforma. E você ainda está sob a graça. Debaixo da graça. Debaixo do céu azul. Amém? Do seu amor, do seu trono, da sua libertação. Ser justificado é ser liberto do quê? Ser santificado é ser liberto do quê? Isso é uma obra que é até que Cristo venha. E aqui eu fico pensando, Senhor, volta logo, porque eu não suporto mais. E por último, vai vir a glorificação. E quando vier a glorificação, então nós seremos libertos do quê? Da presença do pecado. Para todo sempre. Tem uma tendência a mais para cair. Não vai mais ter pecado em nós. Porque o meu corpo vai ser transformado, glorificado como o corpo de Jesus. E eu nunca mais terei que lutar com o pecado, nem com o originador do pecado, com o inimigo de Deus. Porque o pecado terá sido banido para sempre. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus por isso. Jesus está voltando, amém? E logo a gente vai ter essa vitória final sobre o pecado, que Ele já garantiu para nós na cruz, amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Vou deixar você a sós com Deus alguns instantes ali. Coloca diante do Senhor agora aquilo que está no teu coração depois de receber essa mensagem de Deus. Ora, Deus, o que está no teu coração? É uma gratidão, junto com ela de um pecado confessado, de uma vitória obtida, o que você quer obter. Coloca diante do Senhor o que está no teu coração nesse momento. Querido Deus, aceita, Pai, nossa entrega a Ti, nossa prece, nosso ser, tudo que nós apresentamos diante do Senhor nessa hora. Não deixe, Senhor, que o inimigo seja mais vencedor em nossa vida. Dá-nos a certeza de que a Tua mão onipotente está sempre estendida para nos erguer. Salva-nos, Pai.
Se há alguém aqui, Senhor, nessa manhã que tinha dúvida da graça do perdão, peço que o Senhor fale a esse coração pelo Teu Espírito agora, Pai. Que esse Teu filho e Tua filha receba essa graça e esse perdão. Se há alguém aqui, Senhor Deus, que esteve longe do Senhor e precisa, Senhor Deus, renovar sua aliança contigo através do batismo, toca no coração desse para falar com o pastor Samuel e dizer: pastor, eu sou essa pessoa da oração. Eu preciso do batismo. Abençoa, Pai. Renova-nos na Tua presença. Dá-nos um dia abençoado na companhia do Senhor, do Teu Espírito e dos anjos. É o que eu te peço, nós juntos te pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Olha para quem está do seu lado e diga amém. Jesus te ama.